Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Meyer e você está no HunterCast, a mesa redonda de inovação das redes. Quer saber sobre tecnologia no setor automotivo? Então fica aqui, seja bem-vindo, o programa está no ar. Bem, e o setor automotivo passa por muitas transformações. Montadoras tradicionais anunciam entrada em veículos elétricos, locadoras de carros aumentam a frota para atender aí uma demanda maior. E como é que fica a tecnologia no meio disso tudo? Quem está do meu lado é o Paulo Henrique Andrade, que é CEO da Ituran Mob. Brigadíssimo pela presença. Paulo, deixa eu explicar o que foi essa junção aí. A Ituran Brasil, ela é líder global em rastreamento veicular. Fez uma parceria com a startup de mobilidade, que é a tua startup, né? Que é a Mobilab. Formou aí uma joint venture com foco em soluções tecnológicas de mobilidade, e isso é a Ituran Mob, e que o Paulo é o CEO. Paulo, muito básico, o que tem de mais inovador hoje na mobilidade das cidades no mundo? Então, obrigado, Bruno, pela oportunidade. Isso é um tema fantástico hoje em dia, que a gente vem fazendo algo aqui no Brasil e no mundo. A Ituran já está em 27 países, e essa JV nos proporcionou a facilidade de destravar a mobilidade. De que forma? Antes, todo mundo queria criar carro compartilhado, compartilhar moto, compartilhar bicicleta, e só que ninguém tinha uma tecnologia e nem segurança para isso. E a Ituran Mob, ela trouxe para o mercado, e não só para o Brasil, mas para os países que ela atende, a facilidade de você criar o seu formato digital de locação. Então hoje, qualquer locadora pode usar a plataforma, o White Label, que nós desenvolvemos aqui no Brasil e junto com o nosso time em Israel. E hoje nós entregamos um hardware e plataforma para que você crie a facilidade de você abrir um carro, fechar o carro e fazer a locação tudo de forma digital. Tudo isso com segurança, com Bluetooth criptografado, ou seja, facilitamos o acesso das pessoas a carros que ela não tinha acesso antes. Mas o produto de vocês é o quê? Ele é um device, tá, um IoT que é ligado à rede lógica do carro. Tá. E aí, quando você chega para alugar um carro, antes você tinha que ir no balcão. Isso. Nos anos 80, até hoje. Até hoje, né? Até hoje. Eu costumo dizer que se a pessoa estivesse em coma nos anos 80 e acordasse hoje, o formato de locação é o mesmo. É o mesmo, você chega, pega a fila, aí você chega no voo ali... Não, aeroporto é isso, é terrível, né? E isso de grandes aeroportos no mundo. De grandes. Isso é um problema Pega global. uma fila imensa... Exatamente. E aí tem toda aquela questão também, hoje a gente tem produtos que o pessoal chega lá em outro país, não fala direito aquela língua, aí não consegue alugar o carro, enfim. E o nosso produto, ele vai conectado à rede CAN do carro, à rede lógica do carro. Criamos uma plataforma, o White Label, porque as locadoras... White Label é o quê? White Label o que é? A gente criou um produto que você customiza com o seu logo, você coloca a sua identidade nele e sobe ali nas lojas de aplicativos. Então, é mobilidade as a service. Você pode criar hoje o seu produto de mobilidade dentro de um condomínio, que hoje nós temos vários players que usam isso para condomínios. Fabricantes de carros hoje já criam ali o test drive monetizado, que eles chamam de test ride, tudo de forma customizada para o cliente com o logo dele. No final, a Ituran Mob e a Ituran, ela não é uma locadora e nós nunca seremos. Nós fornecemos tecnologia para que as pessoas criem ali o seu ambiente de economia compartilhada. Tá, o grande lance, você acha que as pessoas vão reduzir cada vez mais a compra do carro próprio e vão seguir aí para alugar? Bruno, eu vou te falar que é uma tendência. Hoje, se você anda aqui em São Paulo, você começa a olhar os prédios. Antes era normal você ter um prédio que tivessem ali 8 vagas, 5 vagas, 3 vagas no mínimo. Hoje os prédios estão sendo assim, os apartamentos são menores, perto de metrô, e nem tem mais vaga de garagem. Vários empreendimentos aqui em São Paulo já estão nascendo com uma frota compartilhada. Então você não compra mais 2 carros. Às vezes o casal tem um, o outro casal faz home office e dentro do condomínio ele já aluga um carro para ir ao supermercado. Então a tendência... dentro do condomínio? Dentro do condomínio. Quer dizer, o carro nem é dele? Não é dele. E ele vai... É uma locadora que tem que ela tem uma... Isso tem em São Paulo? Não, tem vários já nascendo assim já. E você ali, você aluga um carro por minuto.
Então, é a mesma forma que antigamente... O que a gente fez? A gente pegou ali... Hoje, quando você vai alugar um carro numa locadora tradicional, você compra um bloco de 24 horas. Isso. Então, você não consegue... mas eu quero só usar 6. Não, você tem que comprar 24. O nosso produto, o que ele faz? Ele fracionou isso. Você chega ali... Eu quero alugar 1 minuto um carro elétrico ou um carro de luxo para ir a um casamento no final de semana. A tecnologia proporcionou que mais pessoas tivessem acesso a isso. Quanto é, basicamente, alugar aí um carro de luxo ou um carro básico? Então, hoje, quando você vai alugar um carro numa locadora, aí, um carro mais simples, lá, um carro de entrada, você vai pagar R$140 a diária, 24 horas. Tá. Ao passo que, por minuto, você pode, por exemplo, hoje, quando você vai usar um carro de aplicativo, no mínimo você gasta 50, 70, 80 reais e de volta ali, né? Sim. Quando você vai alugar um carro hoje em dia dentro de um condomínio, você gasta 50, 60 reais em 3 horas de locação. Só que você foi ao supermercado, você foi à farmácia, fez um monte de coisa ali e voltou a deixar o carro no mesmo lugar. Ou seja, não é que ele tende a ser mais barato um pouco que o carro de aplicativo, porém, ele te proporciona, assim, mais facilidade, mais comodidade, entendeu? E aí, quando você pega um carro de luxo, um carro eletrificado, obviamente você paga mais caro porque é um asset mais caro, é um carro mais caro. E aí você vai pagar ali 50, 70, 80, 100 reais a hora, dependendo do carro. Mas você tem acesso, entendeu? Antes você não tinha. E nós criamos isso. Mas quer dizer, então todo mundo pode ter um carro de luxo no fim de semana? Pode. Tem clientes nossos hoje que usam a nossa tecnologia. Você pode ir até uma loja ou um supermercado. Você destrava lá via Bluetooth esse carro, usa 12, 13, 24 horas e devolve no mesmo lugar carros elétricos, que você não teria acesso ao carro de luxo. Pois é. E você usa e depois devolve no mesmo lugar. Tudo isso com tecnologia de fácil acesso. Tá. Com validação facial, um token Bluetooth, que só você que, quando você faz a reserva do carro, só o seu celular consegue abrir e fechar a porta daquele carro. Ô Paulo, qual que é a marca hoje mais desejada do brasileiro? De carro hoje? De carro. Vamos lá. Eu vou te falar uma coisa, viu? Eu acho que se você for falar carro popular, a gente ainda tem uma marca aí que todo mundo gosta muito, né? Que a gente fala aí de Volkswagen, Fiat. Tá. Elas seguem Seguem com desejo alto, sendo desejadas. Exatamente, desejado. Aí se você subir um pouco a régua, se for para um carro mais executivo, vai ser sempre os japoneses. Os japoneses. Você vai ter ali Toyota, você vai ter ali Hyundai, você vai ter, aliás, a Hyundai coreana, né? Você vai ter Honda. E aí, quando você começa a subir um pouco a régua, você vai ali para carros eletrificados mais caros. Você vai para Porsche, você vai para Jaguar, você vai para... A BMW é um entry-level muito poderoso hoje, quando você vai comprar um carro eletrificado ou um carro híbrido, né? Que você tá ali no carro de 400, 500 mil reais. E tem os chineses chegando. Se você pegar hoje a BYD, que é hoje ela que fabrica as baterias da Tesla, é um carro chinês que poderosa, o carro é fantástico. Nós já usamos o carro, esse carro tá mapeado com a gente já, porque quando a gente vai colocar o nosso dispositivo, obrigatoriamente a gente precisa fazer uma engenharia nele para entender o que tá ali dentro. E a gente tem mapeado esses carros. Os carros chineses estão muito, assim, bem construídos, né? Obviamente que tem o chinês mais barato e tem o chinês mais caro. Quando você pega os da BYD, são carros de qualidade excelente, né? Paulo, é o seguinte, vocês são muito conhecidos no mercado por conta do rastreamento. Perfeito. A partir do rastreamento, quantos carros rastreados vocês têm no Brasil? Hoje a Ituran tá perto ali de 800 mil carros. Hoje. 800 mil carros. Exatamente. Rastreados ali pela tecnologia de vocês. Isso, exatamente. E ela tem crescido, assim, 7 a 8 mil itens por mês, tá? Isso vai crescer mais. Olha só, uma pergunta comportamental que eu vou te fazer. A partir desse rastreamento aí, desses mais de 800 mil carros rastreados no Brasil, o que tem de mais revelador nesse rastreamento que você faz nos carros brasileiros? Vamos lá. O que a gente percebe nisso tudo, tá? O brasileiro, ele tem um comportamento que a Ituran, ela tem uma linha de produtos que a gente chama de Ituran com seguro. Que ela é muito inclusiva. Porque você sabe que é muito caro ter carro no Brasil e ter seguro também é muito caro. E tá cada vez mais caro ter e fazer o seguro. Exatamente. Então, o que a gente fez? A gente tem um produto lá que chama Ituran sem seguro. Ou com seguro ou sem seguro. O com seguro, o que acontece? A gente compra essas apólices das 4 maiores corretoras de seguros do Brasil, parcela em 12 vezes para o cliente
e coloca também o nosso rastreador. Então isso já diminui ali o custo do seguro. E normalmente são carros que já têm mais de 5 anos de uso. O que no Brasil, normalmente, o pessoal deixa o carro no seguro os 3 primeiros. Depois eles fogem da seguradora. Tá. Então a gente tornou o produto altamente inclusivo. E tem gente que não tem condição de ter o Ituran com seguro. Então ele tem só o nosso rastreador. E nós temos um índice de recuperação de mais de 90%. E quando tem Ituran com seguro, o que acontece muito é que as pessoas... Ainda tem muita gente, assim, acho que se eu não me engano, chega perto de 96% o nosso índice de recuperação. Nosso produto, ele nasceu dentro das Forças Armadas israelenses. Quando o piloto ele era ejetado de um avião, o nosso produto ia lá para localizar o piloto. Olha, assim que nasceu. E assim que nasceu o Ituran, dentro das Forças Armadas israelenses. Hoje é uma empresa listada na Bolsa Americana, na Nasdaq. Uma empresa muito bem constituída. E a gente faz parte desse grupo hoje. E aí o que acontece? Hoje a gente vê muita gente que não tem condição de pagar o seguro mais e ela só tem um carro. E quando o carro dela é furtado ou roubado, a gente vê cada relato de pessoas que nós conseguimos recuperar o bem e na hora que você escuta a ligação, a pessoa chora. Ela não acredita que conseguiu recuperar aquele carro. Então, é o bem mais precioso que ela tem ali naquele momento. Então, o nosso produto é altamente inclusivo. Não, mas é isso que eu queria saber, por exemplo. A partir desse rastreamento, por exemplo, tem um horário, região em São Paulo, eu imagino que tem regiões em que há mais incidência de furtos do que outras. Sim, com certeza. Tem horário, por exemplo? Não, hoje, quando você... Um horário mais digno aí do roubo do carro no Brasil? Sim. Ou numa cidade como São Paulo? Vamos lá. Eu não sou o maior especialista nessa área. Nós temos pessoas lá... se você for na Ituran hoje, nós temos um andar inteiro que é focado nessa operação, que é pronta resposta, que a gente chama. Que a gente tem mais de 8 mil agentes no Brasil, justamente para... Inclusive, todos os carros compartilhados hoje com nossa tecnologia Ituran e Ituran Mob, todos também já contam com pronta resposta, que é quando o carro é furtado ou roubado, a gente vai lá e recupera esse carro. Ou uma apropriação indébita também, que acontece muito no Brasil, em locadora hoje, né? E assim, quando você pega hoje portas de faculdade, perto de igrejas ali, esses horários são os horários que mais tem furto no Brasil. Ou também... Saída de faculdade. Exatamente. E... saída de igreja perto também. De igreja. Eu nunca tinha pensado nisso, mas faz todo sentido. Não, porque o carro fica muito tempo parado. Sim. Fica muito tempo parado ali e o ladrão, ele sabe disso. A gente tem um desenvolvimento constante de tecnologia e ainda assim, a gente tem que, assim, Bruno, é constante a renovação desse produto. Porque nós temos uma operação muito forte de moto também com seguro. E moto é um asset altamente roubado. Muito, né? Inclusive, muitas seguradoras não fazem seguro. E a gente tem isso lá hoje. E quando você vê ali a moto, quando você começa a ver o horário de entrega de iFood, que é o horário do jantar, o horário do almoço, tem muito roubo e furto também. Então, assim, a gente trabalha hoje, nós temos um Big Data muito focado em saber o perfil do Bruno. O Bruno, ele acorda de manhã, ele vai à academia, depois ele vem aqui pra Jovem Pan, tal. Esse perfil, a gente sabe que o Bruno faz isso. Quando o Bruno muda isso já sobe um alerta pra gente e a gente já sabe que você tem algo estranho acontecendo com o Bruno. Alguma alteração ali. Então, um dia, se você for visitar lá a Ituran, que nós temos a mesma operação hoje no Brasil, você vai ver que é como se fosse uma UTI. Né? Ou um pronto-socorro, você vê os níveis de... o que está acontecendo com o Bruno hoje? Então, toda essa massa de dado faz com que a gente saiba em qual bairro, qual rua, qual horário... o modelo de carro específico ou moto é roubado no Brasil. E isso faz da Ituran ter um diferencial tremendo na hora de falar com a seguradora, na hora de ofertar um produto de mobilidade, entendeu? Não, e eu acho que vocês têm um raio-x aí do perfil de muitas pessoas com idade, né? Por exemplo, o perfil do motoqueiro de 20 a 30 anos no Brasil, eu acho que vocês devem ter o raio-x, né? Exato, o raio-x, assim, da onde a pessoa mora. O nível de condução, a gente tem hoje o conceito do behavior também, de entender o comportamento de direção dos motoristas. Para justamente, quando se fala de frotas, principalmente, saber se aquele motorista ele é uma pessoa que pode causar ou não um acidente, conduzindo uma moto ou um carro. Então, a gente chega nesse nível de dados hoje. Inclusive, a gente sabe... Se ele passou num bar antes... e bebeu. Não, possivelmente. Daqui a pouco vai saber isso. Exato. Né? Bebeu 3 drinks. Hoje a gente não consegue saber, por exemplo, o teor alcoólico, claro, né? Mas,
assim, obviamente que todos os dados dos nossos usuários são protegidos pela LGPD. Nós seguimos todas as regras de sigilo de clientes que usam nossos equipamentos, mas obviamente que a gente tem ali o modelo comportamental de como você dirige, por onde você circula, né, aonde você mais vai. Mas esse modelo comportamental, ele vai... Quem se beneficia disso? Hoje, por exemplo, quando você pega uma frota, as empresas já usam esses dados. Tá. Obviamente que no formato B2C, o dado é do cliente. Sim. E a gente respeita muito isso. Mas a gente consegue ter a estatística para falar que, por exemplo, no bairro tal, no horário tal, acontece tal coisa. E isso são dados que, para a seguradora, para o mercado, são dados importantíssimos. Até para você fazer uma composição de preço mais honesta. Obviamente que hoje, as seguradoras elas ainda estão assim, um pouco reticentes a fazer o seguro sob demanda. Né? O carro saiu da garagem, vou cobrar o seguro, vou voltar, né? Então, assim, tem muita evolução também nesse ramo, tá? No futuro, para você, de acordo com o seu perfil, o seu seguro ser mais barato. Não porque você não tomou multa, igual algumas seguradoras fazem, mas porque a forma com que você dirige é uma forma mais segura. Então a gente vai chegar nesse momento, inclusive. Paulo, como é que você caiu nisso tudo, né, na construção disso tudo? Assim, a minha formação foi sempre tecnologia. Eu sempre amei tecnologia, desde os 16 anos eu já trabalhava com isso. Eu fundei a minha primeira empresa ali há mais ou menos 12, 13 anos atrás, na área de tecnologia também, né, na área de consultoria. Essa empresa ainda é constituída até hoje, a gente atende clientes na América Latina inteira. E aí depois, eu com alguns amigos e parceiros, nós formamos a Mobilab e começamos a desenvolver um hardware específico para essa questão do carro compartilhado, ou moto compartilhada. E aí nós entendemos que tinha uma demanda gigante para isso. Obviamente que para construir hardware no Brasil, sendo uma startup, ter uma fábrica é algo muito caro. Sim. E aí foi quando foi muito estratégico encontrar a Ituran para que a gente começasse a fabricar e desenvolver nossa tecnologia na fábrica que a Ituran tem em Israel, que hoje nós fabricamos nosso dispositivo lá. E isso aconteceu de uma forma muito natural. Foi bom, muito bom para a Ituran, que a Ituran é uma sumidade, né, naquilo que você falou, segurança, rastreamento, behavior, tecnologia ali. E nós tínhamos, assim, o know-how para compartilhar a questão do token criptografado para abrir um carro, um Bluetooth criptografado. E aí, essa junção deu muito certo, porque hoje não é só compartilhar, tem a segurança junto. Sim. Também. Que você deu, durante a entrevista, deu para entender bem essa questão, essa junção aí entre a segurança, a tecnologia e essa questão da mobilidade. Exato. E a Ituran, por ser uma companhia fundada em Israel, a nação israelense ali, eles gostam muito de tecnologia. E tudo que a gente faz ali junto com eles é algo que roda muito rápido e eles gostam disso, né? Então, pra gente, ser uma startup brasileira junto com uma empresa israelense, assim, acelerou muitas coisas. Imagino. Né? E hoje a gente já tem isso rodando, não só no Brasil, em alguns países já, com a nossa tecnologia feita aqui, desenvolvida aqui e fabricada em Israel. Paulo Henrique Andrade, quero te agradecer muito a presença aqui no HunterCast. Volto a repetir, o Paulo Henrique Andrade é CEO da Ituran Mob, deu uma aula aqui sobre setor automotivo, sobre futuro, sobre segurança. Obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço. E agradeço sempre a presença de vocês, evidentemente nos escutando pelo Spotify, nos assistindo pelo YouTube. Fica o convite para sexta que vem, para mais um episódio do HunterCast. Realização Jovem Pan News.